Olá! Hoje nós iremos fazer algumas questões do nosso novo livro, volume 2, na parte de matemática. Então, quem não pegou ainda, pegue lá seu livro, ok? Abra na parte de matemática, a partir da página 7. Enquanto isso, pausem aqui o vídeo até vocês arrumarem o livro de vocês direitinho. Na página 7 de matemática, livro didático. Encontro vocês daqui a pouco. Ok, gente, vamos lá. Na página 7, na questão A, está perguntando assim: quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia? Vocês viram lá com a aula da professora da Positivo que em um dia uma pessoa gasta até 100 litros de água. Como que ela gasta? Gasta tomando banho, escovando o dente, lavando as mãos, fazendo comida. Se você for somar tudo, ao final do dia daria mais ou menos 100 litros de água. Okay? Então memorizem essa informação, que cada pessoa gasta 100 litros de água por dia, porque a gente vai precisar dessa informação para as próximas questões, ok? Pois é, aqui na questão A está perguntando quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia. Aí vai depender da quantidade de pessoas que tem na sua turma. Mas aí você pegaria esse número de alunos que tem na sua turma e multiplicaria por 100, já que cada pessoa gasta 100 litros, né? Então, se você não sabe de cabeça quantas pessoas tem na sua turma, coloca esse número aqui, 20, que é um número aproximado. Então, a gente faria 20 vezes 100, ok? E quanto que dá 20 vezes 100? Ó, gente, relembrando, toda multiplicação por uma centena exata, por uma dezena exata, ou seja, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, 500, por aí vai. Toda multiplicação por essa centena exata, assim que tem um zero, dois zeros aqui, tem uma estratégia que dá para fazer bem simples, não precisa armar a continha nem nada. Quer ver? Ó? Imaginem que aqui nesse segundo número, o multiplicador, imaginem que tem um lençol cobrindo esses dois zerinhos aqui, ó. Tá vendo esses dois zeros? Imagine que eles estão cobertos por um lençol. Imagine que eles não estão aí. Vamos então multiplicar somente 20 vezes 1. Quanto que é 20 vezes 1? 1 vezes o 20, quanto é? 20, né? Então a gente colocaria 20 aqui. E depois, o que a gente faria? Aí a gente tira o lençol de cima desses zeros, descobre ele e conta. Quantos zerinhos tem aqui? 2. Então a gente coloca 1, 2. E tá feita a nossa continha. Então tentem fazer aí, ok? Primeiro multiplica 20 vezes 1, coloca aqui o resultado. E depois coloca o número de zeros que tiver aqui, o multiplicador, coloca aqui também do ladinho do teu resultado. O número total vai ser a sua resposta, ok? Na questão B, está perguntando assim: e na sua casa, qual é o consumo mínimo por mês? Considere que o mês tem 30 dias. O que vocês vão fazer aí? Está perguntando na sua casa da sua família. Então você vai pegar o número de pessoas que tem na sua casa e multiplicar por 30, que seria o número de dias do mês. Se na sua casa tem 5 pessoas, coloca um 5 aqui. Se você mora na sua casa tem 3 pessoas somente, coloca 3 aqui. Tá? Eu coloquei um 4, que é um número aproximado também, mas pode mudar. Aí você coloca o número de pessoas que tem na sua casa vezes 30. O resultado que der aqui, você vai colocar aqui na nossa segunda continha também. Se der, por exemplo, aqui um número 100, por exemplo, não vai dar 100, vamos supor que dê. Se der 100 aqui, você coloca 100 aqui também. Depois multiplica pela quantidade de água gasta por dia, que seria 100 litros, ok? Aí a sua resposta aqui final é que você vai colocar aqui na frase da sua resposta, tá? Então faça essa continha aí. O número de pessoas que tem na sua casa vezes 30, coloca o resultado aqui. O mesmo resultado você coloca aqui também na segunda continha e multiplica por 100. Naquele esquema, tá? Primeiro faz de conta que esses zeros não estão aqui. Você multiplica só esse número aqui completo, multiplicando, vezes 1. Coloca aqui. Depois conta quantos zeros tem aqui, coloca aqui também. Aí você vai ter o seu resultado, ok?
ok? Aqui, continuando, na questão C. Complete a tabela com o consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Aí aqui está o número de pessoas, consumo mínimo de água. Bom, uma pessoa a gente viu que gasta 100 litros de água. Né? E 2 pessoas gastariam quantos litros de água? É isso que vocês vão tentar descobrir. Que operação a gente pode fazer aqui para descobrir isso? Pensem aí. Se quiser pausa, dá uma refletida, depois você volta. Bom, gente, para descobrir o consumo de água por 2 pessoas, então a gente faz 2 vezes 100. Já que uma pessoa é 100, né? Então a gente faz aqui 2 vezes 100 e vê quanto que dá. Percebam que eu fiz naquele esquema. Eu fiz de conta que esse zero não existe primeiro. Aí eu multipliquei só o primeiro algarismo aqui, ó. Aí eu multipliquei 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Coloquei o 2 aqui. Quantos zeros tem aqui? 2. Então coloquei 2 zeros aqui. Aí aqui meu resultado. E assim você vai fazer com as outras, ó. São 5 pessoas, 5 vezes 100. 10 pessoas, 10 vezes 100. 20 vezes 100. E assim sucessivamente, tá? Aí o seu resultado aqui você coloca aqui que será a quantidade de água em litros que será consumido. Na questão 4 está dizendo: em geral, as casas têm um reservatório para armazenar água, chamado de caixa d'água. A capacidade desses reservatórios pode variar muito. Há caixas pequenas, que armazenam 100 litros, e outras bem grandes, que comportam milhares de litros. Aí na questão A está dizendo: a família de Lúcia tem 5 pessoas, e a caixa d'água da casa dela tem 1.500 litros. Em caso de falta de água, se a caixa estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Aí eu coloquei para vocês imaginarem a situação. São 5 pessoas na família da Lúcia. Imaginem que a Lúcia é essa de vermelho, tá? E a caixa de água dela tem 1.500 litros. Aí o que está perguntando é o seguinte: ó, se falta água na torneira, eles vão começar a usar a caixa da água, a água da caixa. Mas para quantos dias daria essa água da caixa para eles, a família inteira? Então a primeira continha que a gente vai fazer aqui é 5 vezes 100, que seria a quantidade de pessoas que tem na casa, vezes 100, né? Já que cada pessoa gasta 100 litros, então 5 vezes 100 litros. Aí vocês vão ver aqui que dá 500 litros. Essa quantia aqui representa um dia de consumo de água da família inteira. Então, toda vez que vocês olharem para o 500, você já sabe que representa um dia de consumo de água da família inteira. Daí, o que vocês vão tentar descobrir aí é o seguinte: para quantos dias de água daria até inteirar 1.500, já que é isso que eles têm de água no total. Entendeu? Então, cada 500 desse representa um dia. Aí a resposta aqui vocês vão colocar quantos dias que a água daria para eles, que seria suficiente. Seria, se eu botasse aqui 500 mais 500 mais 500 mais 500, daria 1.500? Não sei, né? Mas aí você iria ver. Aí no final você conta quantas vezes você repetiu 500. 1, 2, 3, 4, 5, não sei, vejam aí. A quantidade de vezes que você repetiu 500 será a quantidade de dias que a água será suficiente, ok? Então escrevam aí. Lembrando, gente, sempre que quiser pausar o vídeo, pausem, vocês resolvam aí e depois vocês retornam com o vídeo. Acho que fica mais fácil assim para vocês, tá? Se quiser voltar um pouquinho para resolver as questões anteriores, resolva aí, depois você volta e dá continuidade ao vídeo. Continuando, gente. Na questão B, está dizendo: na casa de Márcio moram 3 pessoas e a caixa d'água armazena 500 litros. Na semana passada faltou água por 2 dias seguidos. Será que eles ficaram sem água? Aí aqui é a família do Márcio, né? 3 pessoas só lá na família dele. E a caixa da água é pequena, cabe somente 500 litros. Está perguntando aqui se eles ficaram sem água na caixa, no caso. Porque aqui no caso deles, faltou água da torneira por 2 dias. Aí eles ficaram usando somente a água da caixa.
Aí tá perguntando se daria para sobreviver com essa água da caixa aqui por 2 dias. Para descobrir isso, nós vamos primeiro fazer o seguinte raciocínio. Tem várias formas de resolver essa, mas vamos de uma forma aqui. Primeiro a gente tem que saber quantos litros de água a família inteira gasta em um dia. Então a gente sabe, um dia é igual a 3, que é a quantidade de pessoas que tem na família. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, vezes 100, já que cada pessoa gasta 100. Então 3 vezes 100. Aí coloque aqui quanto que vai ser o total. Esse total que vai estar aqui vai ser o total de água que é consumida em um dia na casa deles. Ok? Aí depois vocês vão fazer o seguinte cálculo. Em 2 dias, vamos calcular 3 vezes 200. Já que em um dia é 3 vezes 100, 2 dias, 3 vezes 200. Aí coloquem aqui. Aí vocês vão analisar esse valor aqui, ó. Se o resultado daqui de baixo for maior de 500 litros, significa que a água não será suficiente para 2 dias. Mas se for menor, significa que será. Então vocês têm que analisar aqui, e esse resultado aqui que vocês vão raciocinar para botar a resposta aqui completa. Ok? Então, novamente, pause o vídeo aí, tente resolver, depois vocês retornam. Na questão 5 está dizendo: estas são as embalagens de leite de coco disponíveis no supermercado. Qual das embalagens tem meio litro de leite de coco? Quem quiser também pode ver aqui o videozinho. Aí na imagem do livro de vocês está explicando aqui, está relembrando algumas coisas. Está relembrando que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Está dizendo também que meio litro, que é a metade, pode ser escrito assim, meio litro, ok? Só para relembrar. Aí no livro de vocês dá para ver direitinho essas imagens aqui, ó. Mas tem uma caixinha de leite que é 200 ml, uma garrafinha que é 500, uma garrafinha menor, aqui no meu não dá para aparecer, mas vejam aí no livro de vocês, e a caixinha que é 750 ml, ok? Observem bem essa imagem aqui. Tá? Essa garrafinha aqui é 300 ml. Eu vi aqui com calma, 300 ml, ok. Aí na questão A está perguntando qual das embalagens tem meio litro de leite de coco. Analisa no livro de vocês qual embalagem dessas tem meio litro. Lembrando que se 1 litro inteiro é 1000, a metade, meio litro, é quanto? 500 ml. Então que embalagem aqui tem meio litro? Que é a mesma coisa que 500 ml. É a caixinha pequena? É a garrafa grande? Não sei. Vejam aí. E na questão B está dizendo assim: Elis precisa de 1,5 litro de leite de coco para fazer uma receita. Mostre 3 modos diferentes de compor essa quantidade com o desenho das embalagens de leite de coco. Bem aqui vocês vão desenhar as embalagens para compor uma determinada quantidade, ok? Você vai precisar formar aqui, através de imagens, 1.500 ml de leite. Aí você vai formar, juntar as embalagens para ver como você pode formar 1.500. Tem várias formas diferentes, tá? Eu coloquei aqui uma dessas formas. Daria para formar 1.500 ml assim, ó, juntando 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas de leite de 200 e uma garrafa de 500. Quer ver como forma 1.500? Ó, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Só de caixinha tem 1000 ml. Mas essa garrafa aqui de 500 forma 1.500. Pensem pelo menos de mais uma forma de formar esse valor, 1.500 ml, que seja diferente da minha forma. Essa tem que ser diferente, tá? Porque realmente tem vários modos de formar. Então, pensem aí como a gente pode formar essa quantidade aqui, 1.500 ml. Aí, continuando. Quantos mililitros há em 1,5 litro? E aí, se em 1 litro tem 1.000 e meio tem 500 ml, em
1,5 litro ao total tem quanto? Você vai fazer, se você não souber de cabeça, você pode fazer essa continha aqui, ó. 1000, que é igual a 1 litro, 1000 ml, que é igual a 1 litro, mais 500 ml. Aí você vê quanto que vai dar aqui 1,5 litro, ok? E aqui, e em 2,5 litros. Bom, isso aqui é em 1,5 litro, né? Então você vai fazer uma continha para calcular quanto que vai ser 2,5 litros. Eu já falei para vocês quanto que é 1 litro, já falei quanto que é meio. Então é só vocês pensarem aí. E na questão 6 está dizendo: veja as instruções do rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá. Usando todo o suco concentrado, quantas garrafas destas, cheias de água, são necessárias para preparar o refresco? Né? Então, aqui tem algumas informações sobre o nosso suco. Esta garrafa contém 500 ml de suco concentrado de maracujá. Adicionando água, você poderá fazer 5 litros de refresco, adoce a gosto. Não sei se vocês já viram no supermercado, gente, umas garrafinhas que tem de suco concentrado. Geralmente tem umas garrafinhas de suco de caju e de goiaba, que eles vendem muito. Né? Então imagina que é uma garrafinha daquelas lá. O que ele está querendo saber, assim, é qual a quantidade de água que eu tenho que acrescentar nesse suco para dar realmente um suco gostoso, um suco legal de tomar. Né? Então aqui eles dão algumas informações pra gente. Ó. Que na garrafinha, sozinha na garrafinha, tem 500 ml de suco. Só que não dá para tomar esse suco porque ele é muito forte. Então a gente precisa botar mais água. E tá dizendo aqui que se a gente acrescentar água, a gente pode fazer até 5 litros desse suco. Então é suco para a família inteira. Né? Então o que está sendo perguntado aqui é qual a quantidade de água, quantas garrafas a gente precisa para botar nesse suco. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: verificar quanto há em 5 litros, quantos ml tem em 5 litros. Vamos transformar 5 litros em ml. Vamos ver então como a gente faz. Eu coloquei aqui, ó, 5 litros, esse L significa litros, tá? 5 litros é igual a 5 vezes 1000. Já que cada litro é 1000 e eu quero saber 5 litros, então eu faço 5 vezes 1000, que vai dar 5.000 ml. Olha como eu faço, como eu fiz facilmente. Eu fiz de conta que não existe esses zeros aqui e calculei somente 5 vezes 1. Eu coloquei aqui. Quanto que é 5 vezes 1? 5. Coloquei o 5 aqui. Quantos zeros tem aqui? 3. Então coloquei aqui, ó. 1, 2, 3. E tcharam! É aqui no resultado. Aí, depois, o que eu fiz? Eu trouxe esse 5.000 ml para cá para baixo e tirei essa quantidade de suco que já tem, ó, que é 500. Então, vai ficar 5.000 menos 500, que vai dar 4.500 ml, ok? Aí, por último, para descobrir a quantidade de água exatamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber que número que multiplicado por 500 dá 4.500. Parece difícil, mas na verdade é super simples, pelo aquele método que eu falei para vocês. Façam de conta que esses zeros aqui não existem, não estão aqui. E nem esses zeros também não estão aqui. Se quiser, cobra aí com o dedinho eles. Faz de conta que eles foram tomar um cafezinho e depois a gente encontra com eles, tá? Se eles não existem, imagine que está aqui só o 5 e o 45. Então a gente pensa assim: que número que vezes 5 dá 45? É o 5? É o 6? 6 vezes 5 dá 45? É o 7? 7 vezes 5 dá 45? Não sei, vejam aí. Que número que vezes 5 dá 45? Pode olhar na sua tabuada, dá uma olhadinha lá na tabuada do 5, que número que resulta em 45. Aí você coloca aqui, tá? Esse seu resultado aqui é que você vai escrever na resposta. Lembrando que a resposta tem que ser uma frase inteira. Então, vejam lá o que está sendo perguntado e respondam com base no resultado de vocês, ok? É isso. Então, se quiser,
pausa aí, resolve direitinho, depois você retorna, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só voltar no vídeo, me perguntar lá pela plataforma. E até a próxima. Tchau, tchau!